Olá, boa noite, meus irmãos. Que a paz do Mestre Jesus esteja nos nossos corações, que possa também estar aí no seu lar nesse instante, visitando a sua casa, amparando a todos que aí estão, encarnados, desencarnados, que a luz do Evangelho possa acalmar, trazer serenidade, trazer as bênçãos que vocês precisam para a semana que vai ter continuidade até a próxima quinta-feira. Hoje nós temos a lição de número 24, lembrando que estamos estudando o livro Tesouros Libertadores, um livro psicografado por Divaldo Pereira Franco, ditado pelo espírito Joana de Ângeles. Joana traz o título hoje Solidariedade Fraternal. E ela vai nos fazer um convite a uma mudança de postura frente às dificuldades de cunho coletivo, porque, na verdade, quando ela trata de um tema como esse de hoje, ela está falando, claro, do universo íntimo de cada indivíduo encarnado na Terra. Mas como isso atinge quase que na totalidade o ser humano, a gente entende que uma mensagem dessa, que vai falar ao nosso coração, ela está endereçada à coletividade também. Então, ela vai adentrar no tema de hoje falando sobre essa situação social que nós vivemos do século XXI, onde a tecnologia abriu espaço para uma série de possibilidades, aonde ter alguma coisa, ou ter grandes coisas, ou ter muitas coisas, se sobrepõe ao ser muitas coisas, ao ser importante, ao ser especial, esse espírito imortal que somos e do nosso processo de valorização do que a gente tem de melhor. Então ela traça esse panorama de busca ainda muito descompensada dos nossos anseios, das nossas expectativas e do quão a gente se movimenta nesse labirinto da vida física sem nos darmos conta do real sentido da existência física para a aquisição do aproveitamento das nossas virtudes. Então ela vai falar aqui nessa mensagem de dor, ela vai falar nessa mensagem dessa busca que a gente traz, das decepções que a vida também nos proporciona. Ela vai dizer para nós das doenças psicológicas instituídas na sociedade. Ela vai falar sobre depressão, ela fala sobre síndrome do pânico, sobre ansiedade. E ela coloca em pauta, mais uma vez, a necessidade que temos de nos movimentarmos em favor de nós próprios, numa mudança de comportamento, numa mudança de atitude. Entretanto, a gente compreende que a advertência de Joana vem suscitar no nosso coração a necessidade premente de nos colocarmos cada vez mais como responsáveis pelas coisas que nos têm acontecido.
a gente não mensurar até onde a gente vai chegar. Porque pelo andar das coisas, a gente percebe que uma mudança radical precisa ser empreendida. E ser radical não é querer mudar da noite para o dia. É de ter em mente o esforço que nós precisamos empreender para nos conhecer e também, a partir daí, fazer melhor proveito das oportunidades que a vida tem nos facultado. A impressão que nos dá, eu acho que a todos nós, né, nas nossas vidas e na nossa vida de relação com os outros, com as pessoas que nós amamos, com os nossos familiares, com as pessoas que são queridas nossas e que a gente sabe que também vivem as suas dores, vivem as suas tribulações. O que parece é que a gente ainda dorme diante disso, como se ainda nos comportássemos como sonâmbulos diante dos acontecimentos, sem nos darmos conta da realidade crucial que está diante de nós. Então, é uma mensagem muito rica e, ao mesmo tempo, portadora de um convite fraterno de solidariedade e de amor na relação uns com os outros. Então, ela tem trechos belíssimos da mensagem. A gente vai, como sempre, pontuar alguns, né, para a nossa reflexão. Ela começa, o primeiro parágrafo dessa lição, ela diz assim: em face do comportamento atropelado que a atualidade impõe às suas vítimas, angustiadas pela pressa e devoradas pelo consumismo, a solidariedade vem sendo substituída pela soledade. Olha como que ela levanta nesse parágrafo aqui 2 pontos importantes. Ela fala da vida corrida e, olha, a gente que está aí nesse emaranhado, a gente sabe perfeitamente o que Joana coloca aqui para nós, porque vivemos numa completa exaustão física, emocional, numa luta contra o tempo, porque a gente absorve uma série de funções, a gente absorve uma série de coisas num mundo, numa sociedade extremamente competitiva. Então, se você faz parte de um grupo de trabalho, não dá para ser mais ou menos. Se você está na escola, não dá para ficar postergando o volume de atividades, de conteúdos, de informações, é tudo assim. É tudo desse jeito. Tudo que tem que se fazer, seja em qual área profissional que o indivíduo esteja, é na correria, é na luta para tentar vencer prazos, para bater metas, né, para cumprir essas metas. É tudo muito assim. Mesmo aquele que está mais dentro de casa, né, as senhoras do lar, os nossos companheiros e companheiras também já aposentados, né, nossos irmãos queridos que já contribuíram muito com a sociedade, que hoje estão aí
gozando da aposentadoria, mesmo esses, veem na pessoa de seus filhos, de seus netos, pessoas vítimas dessa corrida frenética contra o tempo. Então é tudo apressado. Olha o trânsito. As pessoas andam no trânsito, tudo na correria. Às vezes mesmo dentro da cidade, na correria. O tempo do semáforo parece que é uma eternidade. Porque a pessoa quer sair dali, porque ela tem que fazer, porque ela tem que acontecer, porque ela tem que pegar ali, porque ela tem que levar ali, porque ela tem que fazer. Porque tem. É assim. É desse jeito. Então, Joana fala dessa pressa, dessa pressa angustiada, dessa coisa sem limite, que gera no indivíduo um estado mesmo de exaustão, de falta de equilíbrio. E o outro ponto que ela coloca aqui é o indivíduo devorado pelo consumismo. Por quê? Aí, numa estrutura extremamente tecnológica, porque a tecnologia não nos dá tempo, né? A mente humana utiliza de seus potenciais para propiciar qualidade de vida. Ao mesmo tempo em que desenvolve qualidade de vida, cria uma série de possibilidades que excita o prazer, o bem-estar, o status. E como bons espíritos imperfeitos que somos, nós cedemos a esses interesses. Na aquisição de coisas que nem tem tanta importância, mas que a gente quer ter. Porque se todo mundo tem, eu tenho que ter, porque tá na moda, porque eu gosto, porque né, se determinada coisa, objeto, máquina, ou o que seja que eu tenho, se existe uma versão mais atualizada, melhor, mesmo que aquilo não seja necessário para minha profissão, mesmo que não seja uma coisa essencial para o meu fazer, ainda assim eu quero ter. Então ela fala que esse tipo, ou seja, olha só, essa excitação da vida e esse desejo de ter, que automaticamente leva a outra, né? Elas se comungam, elas estão muito atreladas uma na outra, porque você trabalha nessa loucura toda, você se coloca nessa escravidão toda porque você quer ter. E quanto mais tem, mais você quer. Então mais você precisa trabalhar, mais você precisa realizar e assim vai. Então as coisas se comungam. Então Joana diz que esse interesse, essa característica desse estado psicológico que a gente se coloca, né, tem nos feito com que nós cada vez mais nos coloquemos na vida solitariamente. Porque dessa correria toda, dessa doideira toda, sobra muito pouco tempo para as relações que são do afeto, que são do diálogo, do olho no olho, da conversa despretensiosa, sem pressa, né? E a gente cada vez mais está se fechando dentro do lar, diante de um aparelho, e isso tem feito com que não só adultos, mas crianças, adolescentes, fiquem cada vez mais vítimas disso. Isso tem nos deixado cada vez mais solitários, porque isso não exige da gente enfrentamento de nada. Veja bem, se alguém nos fala alguma coisa que a gente vê pelas mídias sociais, a gente pode falar o que vem na cabeça.
Quem vai nos segurar? A gente pode falar o que quiser, não tem essa preocupação de cuidar do que diz, do que fala. Relacionamentos terminam pelas mídias sociais. A pessoa não chega nem perto da outra para conversar, para explicar, né, por que está terminando, por que aquela relação não vai dar certo, por que é melhor cada um seguir seu caminho. Não, então, tchau ali e pronto. Assim como relações começam pelo celular. É muito complexo isso, né? Muito assim, de nos chamar a atenção. Então, Joana está falando aqui que em face desse comportamento atropelado, as pessoas têm cada vez mais se individualizado. Porque ela busca atender às suas necessidades ali e pronto. Se jogar no mundo, na relação com os outros, na busca do aprimoramento espiritual, isso fica jogado para lá. Fica jogado para outro momento. Porque é quase que na lei do olho por olho, dente por dente. Porque você está no local de trabalho extremamente competitivo. Então eu tenho que gravar meu espaço aqui. Mas se o outro está ali, ele que faça a parte dele, porque eu vou dar conta da minha aqui. É muito assim, é muito individualizado, né? Essa ação, o sentimento, o pensamento do ser humano em pleno século XXI. Então, Joana coloca pra gente que isso é preocupante. Aí ela coloca assim, ó, os pequenos, grandes, olha que lindinho isso. Os pequenos, grandes gestos de amizade e os que representam a delicadeza no trato vêm desaparecendo. Vem mesmo, gente. Vem mesmo. Dificilmente a gente para ouvir, para conversar, para... Né? Olha que coisa interessante. Os amigos são tão bons na vida da gente, né? Mas vamos perguntar pra gente mesmo quantas vezes a gente já conseguiu rever um amigo, conversar com um amigo, fazer uma ligação telefônica, saber como está. E a gente sente falta disso. A gente sente falta desse carinho, a gente sente falta desse afeto, mas a gente também não é portador dele. É interessante isso, né? Porque falta pra gente, a gente sabe que falta pro outro, mas a gente também não se movimenta em favor, na busca dessas coisas. A Joana é muito clara, ela diz pra gente aqui, olha, há um semblante carregado, quase agressivo. É a máscara fixada na face da grande maioria das criaturas, em uma atitude defensiva, em demonstração de que não está disposto nem ao relacionamento, nem muito menos à convivência fraternal. E isso é mesmo. É mesmo. Se às vezes você entra, gente, numa farmácia, num supermercado, as pessoas estão ali com aquela fisionomia fechada. Né? Você tá às vezes no local de trabalho, você está dividindo às vezes a mesa com um colega, a pessoa tá ali carrancuda, fechada, não quer conversar, não quer dividir, não quer dar um sorriso. Então ela está colocando que aqueles pequenos gestos que a humanidade já teve, porque a gente não pode desconsiderar que não, e dizer que não teve, que teve, gente. Já teve tempo de criança brincando, despreocupada, nas ruas, jogando bola, brincando de pique-bandeira, soltando pipa, né? Jogando bolinha de gude, brincando de amarelinha. Já teve isso. Hoje em dia, a infância está presa dentro dos apartamentos, cada vez mais ligadas nos eletrônicos. Outro dia estava almoçando
E isso me chama muita atenção porque os educadores, né, falam o quanto é prejudicial a criança no contato direto com os celulares, né? E aí chegou uma criança de cola ainda, devia ter uns 2 aninhos mais ou menos, e estava no colo da avó, mas ele fazia muito barulho, ele não ficava quieto, ela não conseguia acalmá-la, a mãe também não conseguia acalmá-lo. De repente, como num passe de mágica, ela pegou um celular, botou uma musiquinha, botou aquele celular assim na frente da criança e pronto. Você não ouvia mais a voz daquela criança. Ela ficou ali, presa naquela imagem, naquela música. Ali. Ela nem almoçou direito. Porque aí a família foi pegar a comida e tal. Tentava dar comidinha na boca dela, da criança. E ela empurrava. Ela nem comeu direito, porque o olhinho dela estava na tela do computador, do celular que estava ali. 2 aninhos. Então, cada vez mais isso. Mas houve uma época que a gente fez isso tudo. E como que a gente era feliz? Não é? Já teve tempo que a escola ensinava um conteúdo, fixava esse conteúdo, fazia listas desse conteúdo. Hoje não. Hoje é um assunto, cada 2 assuntos por semana em cada disciplina. A criança, a adolescente de hoje está ali, ó. Quantidade de informação que tem que chegar e entrar nessa cabecinha tão jovem é assustadora. Né? Já foi o tempo que você trabalhava, cumpria seu trabalho, que você saía dali, que você tinha possibilidades futuras de uma aposentadoria, de cuidar da sua família, de levar para dentro de casa uma segurança no trabalho. Hoje isso não existe mais. Isso não existe mais. Ninguém está seguro em lugar nenhum. Então fica todo mundo preocupado com o dia de amanhã, né? As necessidades do lar cada vez maiores, né? Hoje ninguém fica sem um sinal de internet, não tem como. Né? E aí você quer uma operadora, você vai para outra e assim vai. Aí você tem um determinado celular, aí você tem a linha 4K, agora você tem a linha 5K, e aí, né, de cá em cá o negócio vai ficando daqui para lá numa loucura e a gente assim. Mas houve um tempo e a gente percebe que isso faz falta. Né? As conversas das senhoras nas calçadas, né? O tricô, o crochê que se fazia junto, né? O pedaço de bolo, né? O bolo que assava na casa da vizinha, que tirava ali uns 4 pedacinhos e levava para outra, o doce de goiaba que fazia. Isso tudo, nesse mundo de hoje, isso se perdeu. Coisa deliciosa era a gente receber uma carta. Quando o correio vinha, trazia uma carta, na época de Natal, como que se trocava cartões, né? Como que era bom isso? Hoje não tem isso, não tem isso. Você abre o celular, você pega um Instagram, você pega um Facebook, é assustador. Porque se o indivíduo vê um acidente, uma imagem ruim, joga aquilo para todo mundo ver. Se tem uma notícia, né, de uma violência com criança, com animal, com idoso, aquilo tudo vai para, né, a mídia. Se tem existe uma rivalidade absurda, política, partidária, a ponto de eu voto em ciclano, você é do Beltrano, então você não merece meu respeito, você não vale nada porque você vota em fulano, porque você segue ciclano.
É tudo muito intenso, é tudo muito assim. Então, Joana coloca que é uma busca que nós estamos fazendo. A gente está se permitindo. A gente se permitiu, na verdade, mudando. E hoje a gente sente a necessidade disso. Quantos de nós, às vezes, né, não sente a necessidade de sair dessa loucura da cidade e ir para a roça, para o meio do mato, para poder pisar na grama, sentir o cheiro da natureza, né, olhar o céu estrelado, livre da poluição. São necessidades que a gente tem dentro de nós. Por quê? A gente não vai aguentar por muito mais tempo essa doideira que a gente está vivendo, não. E a gente precisa se equilibrar, porque isso rouba a nossa saúde. Olha o que ela diz aqui, olha, a comunicação virtual tem engessado as criaturas nos seus instrumentos de trabalho e de divertimento, de relação e de afetividade. Torna-as silenciosas, aparentemente autossuficientes, contentes com a distância aos demais imposta pelos aparelhos, permitindo que cada qual viva no seu universo sem a intromissão do seu próximo. Oh, mas não vai longe não, a pessoa está almoçando, você está almoçando, você está dentro do ônibus, da condução coletiva, do que seja. Ó, um fone de ouvido. Alheio a tudo. Um fone de ouvido. Tá andando de carro, os vidros todo fechado. Não sei o que tá acontecendo aí para fora. Você tá caminhando, o fone de ouvido. Você tá ouvindo o podcast, você tá ouvindo um TikTok, você tá ali, tá comendo aqui, o celular tá ali do lado. Tá comendo aqui, mas tá lendo as notícias do celular. De vez em quando para pra clicar. O quadro pandêmico nos trouxe mais para dentro de casa, né? Nos afastou mais dos outros. E talvez tornou mais evidente essa necessidade do convívio com as pessoas, das relações do afeto, do amor, da solidariedade, desses pequenos grandes gestos, como Joana coloca aqui, de carinho, porque nós estamos aflitos com isso. E você pega, como eu tenho muitos relatos que poderia fazer de adolescentes que chegam despedaçados assim, porque não estão dando conta. Não estão dando conta da exigência do meio em que vivem. Então sofrem profundamente. Desenvolvem uma série de síndromes, porque não estão tendo tempo de esperar o seu tempo. Então acabam tendo que corresponder à expectativa dos pais, à expectativa da escola, à expectativa da sociedade, à expectativa dos amigos. E nesse de querer atender a todo mundo e querer ser o perfeitinho, sofre, porque nenhum de nós é perfeito. Então a gente precisa interiorizar a nossa fragilidade, de traçar um limite para a ação do outro na nossa vida, porque senão a gente fica escravo emocional, psicológico de um meio totalmente desprovido da essência da vida. Ela coloca assim, ó, esse comportamento tem sido responsável pela solidão cada vez maior e pelo esvaziamento das afeições. Os seres humanos necessitam, então, de calor humano, de vida e de convivência. O número de
de suicídios é enorme. Ele aumenta e se agrava porque cada vez mais ele pega pessoas mais jovens. A dor de viver é tão grande que a pessoa sente a vontade de acabar com tudo. Mas a morte não nos livra de nada. Então é tormento que se continuará numa dimensão muito mais profunda. E quando uma pessoa vive uma situação dessa, de um suicídio dentro do lar, o sofrimento do que se suicidou é enorme. A gente sabe disso, a literatura nos coloca a par dessas informações. Mas a dor profunda de quem vive aqui fisicamente e que viu o ser amado tirar a sua própria vida é imensa. É imensa. E sempre fica aquela pergunta: onde que eu errei? Eu não vi que a pessoa que eu amava tanto estava assim? Eu poderia ter feito alguma coisa para ajudar, para minimizar essa angústia? São marcas que ficam na alma de uma sociedade cada vez mais insuflada pelo orgulho, pela vaidade, pela intolerância, pelo descaso, quando na verdade o que a gente deseja lá no fundo de nós mesmos é a essência verdadeira da vida, do ser imortal que quer ser pleno em alegria, quer ser pleno em bem realizar, quer ser pleno nas relações. Que alegria conversar, uma conversa despretensiosa, pautada na alegria, na fraternidade, com os amigos. A gente pode, às vezes, hoje eu acho que a gente pode até contar no dedo as vezes em que a gente está sorrindo, que a gente está se permitindo brincar, rir. Daquele tempo dos jogos de tabuleiro, que a gente brincava em família. Hoje em dia é tudo digital. Nem isso a gente tem mais, né? Porque você pega um jogo de videogame, você vai ter ali o indivíduo com a manete na mão, jogando, às vezes, com pessoas de todos os cantos do mundo, que nem se conhece, quem nunca se vê, nem nunca vai se ver, tá ali naquele momento, entrou, às vezes formam grupos no combate ali do jogo, né? Nunca se vê depois, nem nada. E o bom era a gente brincar dos joguinhos de tabuleiro, né? Do básico dominó, do joguinho de vareta, até os jogos mais complexos, né? Que a gente tem ainda existe um pouco, ainda a gente ainda tem alguns jogos assim de tabuleiro, mas o gostoso era estar em família, brincando, a gente ria, aprendia muito também das relações que a gente tem, tinha que ter paciência com o outro, cuidar do outro, né? Gente, vivência que foi. A gente hoje não consegue muito esse tipo de coisa. Feliz a família que consegue ainda, de certo modo, resgatar alguns momentos desse. Joana continua assim, olha, não é de estranhar que aumentem assustadoramente os transtornos de comportamento, de depressão, distúrbios do pânico e dos suicídios. Gente, é muito limitante isso, né? Que há pessoas que, por conta dessa carga emocional e social, não consegue administrar isso. Então, quantas pessoas estão sem condições de botar o pé para fora da sua casa? Porque ficam tão desesperados,
que não conseguem mesmo, não vencem. O medo assolando os corações. O medo da violência, a incerteza do futuro, a fragilidade das relações. Tudo isso que Joana está colocando num cenário bem complexo da sociedade. E ela coloca, cada vez então, se avoluma a carência afetiva e os prazeres desgastantes e mecanismos de fuga da realidade para a morbidez da ilusão. Então, o indivíduo que carece, né, todos nós carecemos dessa afetividade, desse amparo, a gente acha que vai encontrar isso aonde? Nas coisas que a gente pode comprar. Então, a gente vê, às vezes, muito nitidamente, pais, por exemplo, porque é um mecanismo interessante isso, da gente entender como que o cérebro vai, né? Às vezes você tem pais muito ausentes da presença dos filhos, pelas questões profissionais, às vezes casais que se separaram, e a gente percebe um encaminhamento muito grande desses pais querendo compensar essa ausência com os presentes. Então, estão sempre presenteando os filhos, como que querer cobrir essa ausência com o que é de material, mas nunca cobre. A verdade é essa, nunca cobre. Nunca cobre. Se isso gera um estado de serenidade no coração de pais, pode ser, mas nunca cobre. A criança e o adolescente cresce sendo alimentado por coisas que são extremamente passageiras. E os valores imortais, né, esses que fazem o caráter, que dão sustentação, que geram confiança, leveza diante da vida, esse fica ao abandono. Então, cada vez mais eles crescem se sentindo sozinhos, cobrados por todos e sem conseguir dar conta das coisas. Ela diz assim, então, né, para a gente poder... Porque até então a gente está tratando assim desse cenário que Joana deixou bem claro para nós aqui. Quais seriam então as soluções para isso? Porque ao mesmo tempo que ela põe um quadro social, que eu acho que é muito claro para a gente, ela também nos convida a trabalhar em favor da modificação desse cenário. Por quê? Porque a gente precisa resgatar coisas que são importantes para nós, coisas que são realmente valorosas. Disso tudo que a gente colocou aqui, a gente viu a fragilidade disso tudo. E do quão nós somos escravos dessa situação toda. Então ela vem nos dizer aqui que para a gente romper com isso, a gente precisa voltar a buscar caminhos favoráveis ao fortalecimento do afeto. Então ela começa assim, olha, volve à simplicidade, aos gestos singelos de simpatia, às comunicações através do sorriso e das palavras afáveis. Então ela está querendo dizer assim pra gente, olha, acorda pro dia, agradecendo a Deus o dia que está começando, agradecendo a Deus de que a gente teve uma noite numa cama para dormir, alguma coisa que agasalhou o nosso corpo. Essa noite choveu tanto, né? E eu ainda conversava com o meu marido o que estaria sendo das pessoas nas ruas, porque eles deitam em papelões, eles ficam ali, aquela água fria da chuva, numa noite fria. Então a gente não está passando por isso nessa encarnação. Então a gratidão pela bondade que Deus nos concede de poder repousar dentro do nosso lar. É grandioso isso, é imenso isso.
E isso deveria servir para nos movimentarmos em poder ajudar, de certo modo, essas pessoas. Fazer alguma coisa por essas pessoas que transitam pelas ruas sem ter para onde voltar, sem ter o que comer, sem ter o que vestir, nem onde recostar o corpo. E aí Joana tá falando, mas dá um sorriso, né? Trata as pessoas com carinho, vai comprar o pão na padaria, bom dia, né? Essa coisa generosa, a pessoa vai passar, tá na fila, né? Cede o lugar para a pessoa, dá um sorriso, pega o trânsito, né? Não fica querendo sair enlouquecido. A pessoa tá dando seta, tá querendo trocar de pista da esquerda para a direita, da direita para a esquerda. E a gente às vezes fica ali grudado, não, na minha frente não vai passar. Essas coisas assim, né? Você tá querendo uma vaga para estacionar e às vezes você foi tentar uma vaga, o outro também, né? Se for possível, ceda a vaga, né? Se você não tiver uma necessidade física de estar ali numa situação assim, a gente precisa buscar essas coisas, desse movimento interno de estar mais de bem com a vida que a Joana está colocando para nós. Ela fala assim, desconecta-te da fórmula exterior de apresentação, assume a sua autenticidade, mantém um comportamento ético, responsável pela presença da amizade e da simpatia. Ser solidário com o teu irmão, com todos os seres sencientes e com a natureza. Olha o que ela coloca aqui para nós, porque o despertar do afeto, mostrado na simplicidade dos atos, né? O respeito que a gente tem pelo outro, porque a gente pode ser desrespeitoso com o nosso jeito de olhar, de andar, de falar, né? Ela tá fazendo esse alerta pra gente ter uma atitude respeitosa, amorosa com as pessoas que transitam conosco, dentro do nosso lar, dentro do nosso local de trabalho. Tentar se colocar no lugar do outro. As pessoas têm dificuldades, as pessoas não são iguais. Então, cada qual merece ali a sua cota de amor, de sacrifício, de carinho. Ela diz assim... Aí ela conta um caso muito interessante, ela que narra aqui alguns biógrafos de São Francisco de Assis, e aí diz que São Francisco de Assis caminhava junto com uma outra pessoa, né? E o São Francisco no cavalo e o outro a pé. Então, ele montado no burrico e o amigo a pé. Aí fala assim, subitamente a sua sensibilidade apurada, a de Francisco de Assis, captou os pensamentos do companheiro que estava andando. E esse indivíduo que estava a pé pensava assim, seus pais e os meus não desfrutavam da mesma situação. Ele vai montado enquanto eu vou a pé. Olha como que ele estava se sentindo inferior, porque o outro estava, né, sob o cavalo e ele a pé. Aí diz que na mesma hora São Francisco desceu do cavalo e disse para ele, meu irmão, não convém que eu cavalgue e você siga a pé, pois no século eras mais nobre e poderoso do que eu. E aí anda junto. Então ele fala assim, nessa lição profunda, Joana fala de humildade e de solidariedade, ele também proscrevia as diferenças sociais, exaltava a pobreza, demonstrava a inefável generosidade do seu coração. É um gesto bacana? É demais, gente. É demais. Da gente poder, quando ela falava ali da ausência dos pequenos grandes gestos, ela não está pedindo da gente
a abstinência de todas as coisas que o mundo nos oferece, porque a gente está encarnado em pleno século XXI, com toda essa tecnologia, com toda essa coisa. Ela está querendo dizer para a gente assim, não seja escravo disso, não perca a tua essência de espírito imortal que está reencarnado para travar suas lutas interiores e avançar no progresso que lhe aguarda. Ela está querendo dizer isso, para a gente tomar as rédeas da nossa vida e ser melhor tanto quanto a gente pode ser, nos pequeninos gestos de afeto, de carinho, de respeito, de solidariedade. Por isso que ela chama a mensagem de solidariedade fraternal, porque ela tem que nascer do coração despretensioso, daquele que vai servir porque entende que nasceu para ser útil aos outros também. De quem entende que o Mestre Jesus, em sua caminhada pela terra, só nos ensinou a lição do amor e da devoção. E a gente precisa ter Jesus como nosso guia e modelo. Então ela está convidando a gente a isso. E olha, meus irmãos, nenhum de nós vai fazer uma atitude dessa sozinho, porque inúmeros irmãos espirituais, benfeitores espirituais estão ao nosso derredor, apenas aguardando a nossa sinceridade em servir, porque eles querem unir as mãos deles às nossas mãos, nesse trabalho em favor dos outros. Porque, meus irmãos, não precisa muito para ouvir o outro, para dar uma palavra de conselho, para ajudar alguém a secar suas lágrimas, para sorrir com alguém, para orientar uma criança, para dar um alimento para quem tem fome, para dar um agasalho para quem tem frio. Não é muito. E a gente pode fazer. É desse convite que a Joana fala, para vencer essa fragilidade do mundo, que o mundo nos coloca. Basta a gente se fortalecer nas ações que são verdadeiras, que são profundas e que hão de sustentar o verdadeiro amor na face da terra. Então, a espiritualidade superior conta conosco. Até quando nós iremos ainda ver pessoas que amamos se suicidando, precisando tomar medicamentos pesados para poder dar conta das questões emocionais? Quanto ainda nós vamos ter que ver pessoas com síndrome de pânico, com depressão à nossa volta, sem que a gente estenda a mão para essas pessoas, sem que a gente estique o nosso olhar e modifique a estrutura da nossa casa, da nossa vida. É triste a gente ver que a gente ainda se movimenta no fortalecimento das coisas que são passageiras. Porque se o nosso movimento fosse o inverso, se a gente buscasse fortalecer os valores imortais, nós estaríamos mais sustentados diante da vida. E a sociedade não estaria tão perdida. Ela diz assim: distende mão amiga a todos quantos estejam ao teu lado, necessitados, olhando as fortunas da tua juventude, ou posição social, cultura ou poder temporal, pois que nunca sabes o que te poderá suceder amanhã. Ela faz assim, foi essa a lição do Mestre Jesus, a lição da humildade, da solidariedade, que o Mestre Jesus fez ao lavar os pés dos seus discípulos na última ceia. Ela diz assim, encerrando, este é o momento de fazeres a tua parte, aquela que nunca te será tirada. A mudança do mundo de sofrimento para o de amor e paz começa quando inicies a tua transformação para melhor. Não contes com as alterações que possam ocorrer nos outros, mas preocupa-te com as tuas próprias conquistas e avança no rumo da plenitude. É possível viver-se plenamente dentro das lições do Evangelho, que são as mais apuradas páginas éticas da humanidade. Olha que convite lindo que Joana
faz para nós? Ela nos adverte de que em meio a esse cenário todo caótico, né, de interesses materiais, que o ser imortal pode reacender dentro dos nossos corações. Meus irmãos, nós somos essa verdadeira essência do amor de Deus. A gente precisa se amar. A gente precisa amar o outro, cuidar do que está à nossa volta, deixar fluir de dentro de nós gestos de amor, de afeto, na responsabilidade que a gente assume de fazer o bem, de estar ao lado de Jesus, de colaborar, de contribuir para a melhoria da sociedade, da humanidade. Que Jesus possa nos inspirar, que Jesus possa nos amparar. Quando a gente sentir que está perdendo o prumo, vamos nos agarrar com a oração, vamos pedir ao Pai que nos sustente no bom caminho, mas vamos pedir por todos os outros que ainda estão muito desorientados. E vamos aproveitar esse tempo de inverno para fazer todo o bem que a gente puder, porque tem muita gente passando falta das coisas, sofrendo as dores do frio da madrugada. Fiquem com Deus, muita paz em seus corações. Até semana que vem.